Nós precisamos falar sobre esse livro, gente, sério. É um romance histórico, é um romance de guerra que vai apresentar pra gente três heroínas. E quando eu falo apresentar, é porque apesar dessa história ter acontecido há mais de 80 anos, a gente não sabe muito sobre as mulheres, a participação das mulheres na resistência. E esse livro vai mostrar isso pra gente. Três heroínas na resistência contra o nazismo na Holanda. E eu estou falando do livro A Garota do Cabelo Vermelho, da Buzzy Jackson, da editora Arqueiro. Bora! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. Esse vídeo é muito especial porque eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, A Garota do Cabelo Vermelho. Eu vou ecoar a voz dessa protagonista e que eu queria que mais pessoas conhecessem essa história. Esse livro, então, foi escrito pela Buzzy Jackson, é da editora Arqueiro. Foi lançado no final do ano passado, mas ainda poucas pessoas falam sobre esse livro. Então, assim, eu queria muito trazer aqui, porque é uma história muito poderosa, um romance de guerra que vai falar, sim, da Segunda Guerra Mundial, mas vai ser na Holanda, né? O que é, assim, geralmente os romances históricos da Segunda Guerra Mundial passam pela Inglaterra ou passam pela França, mas esse vai falar da Holanda, que é também o lugar da Anne Frank, né? Da história ali da Anne Frank. Então, eu queria trazer para vocês essa história porque eu preciso que todo mundo conheça. Mas antes de dar sequência a esse vídeo, né, a essa história, eu queria falar com vocês como que eu dividi esse vídeo. A primeira parte, eu vou fazer uma breve sinopse da história, falando um pouquinho o que que acontece, como que é o enredo. E na segunda parte, eu vou falar o que aconteceu com essas três heroínas que são mencionadas aqui nesse livro. Nós temos a protagonista, que é a Honey Shaft, mas temos também outras duas heroínas que eu vou mostrar para vocês aí na primeira parte, vou contar um pouquinho sobre isso, mas na segunda parte eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Inclusive eu quero mostrar um livro de não ficção que conta um pouquinho da história dessas três heroínas também. Se você não gosta de spoiler, a segunda parte você para o vídeo, tá? Porque, assim, apesar de ser uma história real, se você der uma googada aí, você vai saber o que aconteceu com essas personagens aqui, que são pessoas da vida real. Se você não quer saber, só quer saber com a leitura, na segunda parte você tem que dar um beijo para mim. Então é isso, para a gente dar sequência, preciso de você agora para se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. E saiba que tem um programa de engajamento. Vou deixar nos cards para vocês, que eu já fiz o vídeo explicando tudo direitinho, mas quanto mais você engajar, mais chances você tem de ganhar um livro por mês, tá? Então, bora para a sinopse. Bom, A Garota do Cabelo Vermelho, ele é um romance de guerra, né? É um romance histórico que vai mostrar a trajetória da personagem principal, que é uma pessoa, foi uma pessoa real mesmo, ela existiu. É a Anne Shaft. Então, o leitor, logo no início, já é capturado pela profundidade e força de espírito dessa personagem e pela luta que ela tem desde jovem pela liberdade. E ela vem de uma família holandesa comum e que sofreu um trauma muito grande na infância. Ela perdeu a irmã na infância ali. No início da adolescência, a irmã faleceu e ela era ainda uma criança. Bom, e aí ela vai para a faculdade de Direito e na faculdade de Direito, a Rene, que na verdade vocês vão entender o nome dela lendo o livro, tá? Ela conhece duas amigas judias. E aí, gente, nós estamos falando de 1940, início da Segunda Guerra Mundial. Então você já pode imaginar o que está por vir. Bom, resumidamente, ela vai entrar para a resistência holandesa e a gente vai ver toda a coragem dessa personagem, dessa pessoa, né, da Honey,
e ela vai lutar contra o projeto de invasão nazista ali que estava em ascensão na Europa. E ela vai se tornar um símbolo da resistência, um símbolo da coragem. Ela vai realizar muitas missões assim muito perigosas que as pessoas imaginam que era feita por homens, mas não, ela tá aí para provar que ela realizou essas missões junto com as duas irmãs Truls e Freddy, tudo isso para combater esse regime opressor dos alemães naquela época. E aí a gente vai ver toda essa jornada de sacrifícios dessa personagem, tudo que ela vai abdicar da vida para assumir essa responsabilidade de curar aquela região ali desse mal que foi o nazismo. E em toda essa jornada da resistência da Honey, né, ela vai conhecer muitas pessoas que se tornaram muito importantes para ela. Eu vou destacar as duas irmãs, né, a Truls e a Freddy, que se tornam aí essa tríade, né, das heroínas na resistência da Holanda. Eu não vou falar muito sobre o desenrolar dessa história, porque na verdade a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, a gente sabe como isso acabou, né? Mas eu queria nesse vídeo assim frisar e deixar um tributo mesmo a esse espírito que foi a Honey, a Truls e a Freddy também, e todas as pessoas que foram resistência, principalmente as mulheres que lutaram contra o nazismo, contra a ascensão desse nazismo, e muitas delas, inclusive, deram a própria vida. E essa coragem, essa bravura dessas mulheres que lutaram na resistência, isso é muito pouco falado nos livros de história, né? Então, ainda bem que nós temos a literatura para falar um pouquinho mais, né? A gente já viu a Christine Hanna falando sobre isso, a Lucinda Riley falando sobre isso, o Ken Follett falando sobre isso e muitos outros autores. E agora essa grata surpresa que é a Buzzy Jackson. E só para finalizar essa primeira parte, é bom destacar a Honey, ela não era uma combatente e tem essa casca dos combatentes, né? Não, ela era uma pessoa extremamente humana. A gente percebe os medos, os anseios, a coragem, mas tudo dentro dessa humanidade dessa personagem. E ela tinha um desejo ardente, né? E aí a gente faz um pouco de alusão com o cabelo vermelho, parecendo uma chama, né? Uma coisa ardente de lutar pela liberdade e de lutar contra esse mal que estava afetando a toda a população. E cada missão, né, cada risco que ela estava correndo ali, isso não é apenas um ato contra esse inimigo, mas na verdade é também uma forma de esperança de um futuro. Bom, e eu gostei tanto desse livro, tanto dessa história, de conhecer a história da Honey, que eu acabei comprando um livro de não ficção que vai contar a história dessas três personagens, dessas três pessoas reais que foram a Honey, a Truls e a Freddy. E agora é o momento que eu vou mostrar esse livro, então é o momento do spoiler, porque na capa tem um grande spoiler da história. E se você não quer saber, se você quer conhecer essa história por esse livro aqui, é hora de dar tchau. Um beijo para você. Bom, vamos lá então, gente. Vocês ficaram por sua conta e risco. Esse foi o livro de não ficção que eu comprei, porque eu saí pesquisando tudo sobre essas personagens. E aqui a gente fala, né? A gente tem as fotinhas, não sei se você vai conseguir ver, as fotinhas da Truls e da Freddy. E a foto da Honey é a lápide dela, porque na história ela dá vida pela resistência. Inclusive, ela foi capturada no finalzinho da guerra, já em 1945, e sofreu todas as piores torturas que você pode imaginar e não deu um pio sobre a resistência, não falou nada sobre a resistência, o que a gente sabe que é muito difícil de acontecer, porque uma pessoa sob tortura, ela acaba falando, né, as coisas para cessar aquela dor, cessar aquela tortura. E ela, 10 dias antes da guerra ter um fim, eles assassinaram a Honey. Então é isso, gente. Essa é a história. Eu gostei muito de comprar esse livro, até já dei uma folhada para conhecer um pouquinho mais da história delas. A Truls e a Freddy, elas sobrevivem à guerra, né? Elas
também se colocavam em riscos muito grandes, assim, e elas sobreviveram a isso. E o final dessa história é, inclusive, muito bonito de ver. Enfim, eu gostei muito do livro, super recomendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para mim. Muita gente me pergunta os locais que eu tô gravando as resenhas agora, né? Eu tô fazendo questão de vir para lugares assim lindos como esse aqui. Eu vou deixar aqui na telinha também o nome certinho desse local que eu estou para fazer esse vídeo para vocês. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. O link do livro estará no box de descrição, caso você tenha interesse em comprar. Deixe nos comentários se você já leu essa história ou se você já leu algum outro romance de guerra que fala dessas heroínas da resistência. Um grande beijo, até o próximo vídeo.